Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. Na oportunidade, nós vamos tratar da lição de número 7. Uma igreja que não teme a perseguição. Baseado em duas passagens bíblicas. A primeira está em Atos Apóstolos, capítulo 5, verso 25 ao 32, e a segunda passagem, Atos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 5. Então, desde o início, a igreja, ela sofre oposição, ela tem perseguição por defender verdades irrefutáveis, por apresentar a vontade de Deus aos homens através das Escrituras Sagradas. E essa verdade, esses valores, eles vão na contramão do sistema mundano, do sistema cultural dominado por homens caídos. Então essas pessoas se tornam inimigas de Deus e elas se opõem à sua palavra, se opõem aos seus seguidores, elas se opõem à maneira da igreja agir. O fundador da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ver que ele foi perseguido, ele teve opositores por falar abertamente a verdade, por anunciar aos homens o que é o reino de Deus. E ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Assim como ele venceu, nós também alcançaremos vitória. Mateus 5, no Sermão das Bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem em evidência. Quem quer seguir aquelas virtudes, aquelas verdades, serão perseguidos. Porque assim fizeram com os profetas da antiguidade. Por eles revelarem o que é a palavra de Deus, a sua vontade, advertir o povo, orientar, eles foram perseguidos e tiveram opositores. Aqui no capítulo de número 5, nosso comentador, ele traz o item 1, a igreja perseguida, os perseguidores. Nos dias de Jesus, nós tínhamos um grupo maior, e podemos dizer tudo unido ali contra a pessoa bendita de Jesus, contra aquilo que ele ensinava e aquilo que ele fazia. Então nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, nós tínhamos os herodianos, os escribas. Então eram grupos, alguns religiosos e políticos, outros só religiosos e outros só políticos, que ali se levantaram contra a pessoa bendita de Jesus. Na fundação da sua igreja, ali em Atos, nós vamos ver que quando a igreja ela surge, ela anuncia o evangelho, esses opositores, eles se levantarão novamente contra os apóstolos, contra a igreja ressurgente ali naqueles dias. E aqui no capítulo 5,
do verso 25 ao verso 32, nós vamos encontrar ali o que? Os opositores dos sacerdotes. Eram aqueles que eram o quê? Os responsáveis pelo culto, pela parte ritualista. Temos também o que? O capitão do templo, que era um sacerdote que era responsável pela segurança, responsável pelas informações que ocorria dentro dos bastidores. E temos os saduceus. Saduceus era um partido, tanto político como religioso, composto por sacerdotes, por anciãos, que fazia parte desse grupo. Era uma classe elite ali em Israel. Eles acreditavam apenas, usavam apenas o Torá, eles não acreditavam em ressurreição, nem em anjos ou demônios. Eles eram apegados ao materialismo, voltado para uma vida centrada no poder. Os anciãos, eles eram pessoas que faziam parte dos saduceus, que não eram servidores do templo, mas eles tinham benefícios dentro desse grupo, benefícios financeiros e também uma posição social elevada. Então eles vão se levantar contra os apóstolos. Primeiramente, uma perseguição religiosa, espiritual, porque os apóstolos pregam uma outra doutrina que eles não acreditam. Os apóstolos estão pregando o quê? Sobre ressurreição, que o Cristo que eles cooperaram, que eles trabalharam para matar, esse ressuscitou. Esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E esse Jesus que ressuscitou, ele está operando cura, está operando maravilhas no meio do povo. E isso é evidente, isso é notório. Logo, eles estão ficando em descrédito, porque a mensagem deles não tem autoridade, dos fariseus, ou melhor, dos saduceus. Os sacerdotes, eles não têm autoridade para expulsar, para curar. Então, um grande número de pessoas estão se convertendo o quê? A fé em Cristo Jesus. Logo, eles estão perdendo o prestígio. Eles estão perdendo o quê? A sua posição. E aí eles vão se levantar. Eles não querem que pregam que é a mensagem do Evangelho. Eles se opõem a essa mensagem. E bem como também na questão política. Porque um novo grupo, ele se levanta. Logo, ali, eles estão ficando o quê? Esquecido. Perderam a admiração popular e logo eles querem o quê? Esses holofotes. Então, esse grupo dos saduceus, que era composto por sacerdotes, anciãos, eles estão se levantando por questão religiosas e questão política. Nós vamos ver ali em Atos 5,
Eles vão chegar até o ponto de prenderem o quê? Os apóstolos. Mas quando eles prendem os apóstolos, nós vamos ver algo tremendo, meus irmãos, porque Deus guarda, Deus zela pela igreja. Eles prendem, mas o anjo vai lá e solta. E quando ele chega no outro dia, lá na prisão, os guardas estão lá, as portas fechadas, mas os apóstolos não estão presos. E eles encontram os apóstolos lá no templo, pregando a palavra. E eles vão lá diante de ameaças, né? Ameaçarem os apóstolos para não anunciarem a palavra. É o que Pedro vai dizer para eles ali, tomado pelo Espírito Santo, né? Mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então, quando a situação ela chega a um ponto em que nós somos obrigados a escolher entre fazer a vontade de Deus e a vontade dos homens, nós temos que decidir em escolher a servir a Deus, em agradar a Deus. E no capítulo de número 12, a perseguição ela é política por parte dos herodianos, um partido político que defendia o quê? A dinastia de Herodes ali sob o comando ali da região. Eles tinham negociado com Roma para que Herodes fosse ali o representante. E nós vamos ver que eles não são populares. Mas como havia esses grupos que era contrário ao evangelho que estava sendo pregado, Herodes vai usar de violência, de ameaça. Eles irão matar o apóstolo Tiago. Tiago, irmão de João, vai ser morto à espada. E o texto vai dizer que Herodes viu que isso agradou que a essa classe dos saduceus, né? Que embora mais na frente nós vamos encontrar outro grupo também, os fariseus, da qual pertencia o apóstolo Paulo, também se levantando em uma perseguição feroz contra a igreja. Mas nesses dois textos nós temos esses dois grupos. Atos 5, ali nós vamos encontrar os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, porque saduceus envolve o que? Os anciãos que não são sacerdotes. E aqui é esse grupo. E cometendo que a maldade, nós vamos ver que isso agrada. Mas mais uma vez nós vamos ver Deus trazendo livramento para o seu povo. Algumas coisas nós não sabemos explicar. Por que Deus permitiu que Tiago morresse? Mas Pedro foi liberto, ileso ali da prisão. A igreja orando, Deus envia o anjo, e o anjo abre as portas e Pedro sai. Sem nenhum tumulto. Então, nesses dois episódios, nós vemos aí o que? Um ataque, tanto religioso como político contra a igreja. Então, a igreja, desde o seu início, ela sempre enfrentará essas oposições. A perseguição, ela muda conforme o lugar, conforme o tempo. Então, tem alguns países que a perseguição, ela leva até a morte. Alguns outros é uma perseguição não tão violenta, mas é uma perseguição relacionado, né, à maneira de viver, aonde vem a discriminação, aonde vem a intolerância. Porque quando se fala contra o pecado,
tem aqueles que irão se levantar em defesa do pecado. E combatendo o quê? A igreja. Porque a igreja, ela é fonte de luz. Jesus é a luz do mundo. E a luz veio para confrontar as trevas. E aonde há um confronto, mesmo que seja um confronto filosófico, um confronto de ideias, vai surgir a perseguição. Então hoje tem a perseguição por alguns grupos de imprensa que ataca os cristãos por defender os seus valores, defender as suas crenças, defender as sagradas escrituras. Então, só que Deus peleja pela sua igreja. Então, nesses dois cenários, Atos 5 e Atos 12, nós vamos ver que os apóstolos, eles não se acovardaram. Eles não temeram diante dessa situação que estava ocorrendo. Então, eles se mostram, meus irmãos, os apóstolos, inegociáveis quanto à sua fé e quanto à verdade do Evangelho. E hoje nós não podemos negociar esses valores. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é inegociável, ela é irrefutável. Verdades que estão ali são verdades absolutas, não são relativas. Ela serve dentro de qualquer contexto. E nós precisamos defender a nossa fé que uma vez foi nos dada. Somente em Cristo Jesus é o único meio do homem ser salvo. Somente nele está a verdade. Não há outro meio do homem chegar ao céu a não ser por Cristo Jesus. E Deus chama os homens o que é a santificação, a viver uma vida afastada do pecado, caminhando, olhando para Jesus e autor da nossa fé. Portanto, nós temos que permanecer nisso que nós cremos e que nós acreditamos, mesmo que isso possa nos causar perseguições, oposições e ameaça. Porque a vida aqui é passageira, mas há uma eternidade para ser vivida para sempre com Deus. E que nós possamos prosseguir nessa verdade. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.